Convido a que nós abramos as nossas Bíblias na leitura do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. E assim nos diz a leitura para esta manhã. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos, se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora. Eu os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, farei. Estas são para nós palavras que alimentam a fé, palavras para a nossa salvação. Amém. Queridos ouvintes, querida comunidade, particularmente estamos enfrentando um tempo difícil em nosso país. E quando somos sitiados pela crise, tendemos a desabar. Mas a crise, ela é generalizada. Ela vem trazendo marcas de desamparo, de insegurança, modificando a nossa maneira de ver e viver neste mundo.
Ezequiel escreve sobre um tempo de dor. Pessoas foram deportadas e estão presas na Babilônia. Jerusalém estava em ruínas. O templo havia sido saqueado e destruído. Era difícil contabilizar as mortes impostas pelos babilônicos, que deixaram famílias dilaceradas e uma nação completamente arrasada. Um profundo sinal de morte tomava conta dos sentimentos daquele povo prisioneiro e destruído. As circunstâncias pesadas narradas em Ezequiel 37 reflete algo desesperador. Havia um clima de negativismo e violência social que abalou o povo de Israel, ia perdendo a sua perspectiva histórica e via a sua esperança sendo dissolvida. Qual seria a diferença do nosso cenário, deste nosso tempo, com o cenário de Ezequiel, que aponta também a insegurança, as crises do sentido da vida e também valores, as famílias fragmentadas, suas doenças emocionais e crises espirituais? Ninguém faz, meus amados, opção de caminhar pelos vales cheios de ossos secos. Ninguém deseja passar por aflições, crises e cenários de morte. Ezequiel não se dirigiu a este lugar porque quis. O texto diz: o Senhor o fez andar ao redor deles. Ele teve que conviver com aquela visão esquelética e de dor. Enquanto queremos fugir dos sofrimentos, Deus nos ensina a andar pelo vale dos ossos secos. Assim, Deus pergunta a Ezequiel: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? É uma pergunta que envolve a nossa existência, o nosso desejo e sonhos de viver. Deus quer saber, diante das realidades aparentemente impossíveis de esperança, que nós temos à nossa frente e temos que enfrentar, se nós acreditamos que algo bom possa acontecer. Como você, querido ouvinte, responderia a esta pergunta de Deus? Em outras palavras, o profeta Ezequiel respondeu: Senhor, mas o que vejo nesse vale de ossos secos é algo tão sombrio que é quase impossível pensar vida. Dizer o sim para a possibilidade de restauração não é possível onde a esperança é devorada. O profeta se calou e não entendeu a pergunta de Deus. Ezequiel lamenta de forma triste e angustiante de ter que carregar sobre os seus ombros a culpa e o peso de um povo com uma história mal contada e vivida com Deus. Este é o sentimento do vale dos ossos secos. O de ter que carregar o peso que a humanidade coloca sobre os nossos ombros. O peso da discrepância, da incoerência, da personalidade volátil, dos desejos egoístas e perversos. Por isso, diante daquele vale de ossos, Ezequiel deixou de acreditar no próprio ser humano. O que esperar de um povo em ruínas e desalentado? O que esperar, Senhor? Também sentimos na pele esse drama de Ezequiel, quando temos pés de barro para pisar neste solo tão conturbado das nossas emoções. Quantas pessoas dizem ter fé, mas agem sem brandura, preocupação ou calmaria,
diante de uma situação difícil. A falta de discernimento, sabedoria e confiança em Deus, principalmente daqueles que oram sem saber ter esperança, que falam de Deus sem realmente crer, acaba evidenciando o quanto somos trapaceados constantemente pela nossa indiferença, nossa desconfiança, nossa falta de fé e desânimo. Algo também que vemos no profeta Ezequiel. É possível ter vida no vale de ossos secos? O texto de Ezequiel oferece uma resposta duvidosa e desconfiada para Deus. Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não, diz o profeta. Meus amados, o problema não são as ruínas que ele vê. O problema não é o vale de ossos secos sobre o qual ele pisa. A falta de perspectivas ou sonhos também não é. O problema são os olhos do profeta. Quando Deus pergunta para ele: "O que você está vendo?", não importa, meus queridos, se há destruição ou beleza no cenário. O que importa é o jeito que você está vendo. Ezequiel, como estão os seus olhos? Ele diz: Senhor, eu vejo ossos secos. Deus queria outra resposta de Ezequiel. Ezequiel também não consegue ver esperança para além da dor e do sofrimento, para além do desespero. Ele crê que somente Deus deve agir para mudar aquele quadro desolador, sem que ele, enquanto profeta, fizesse algo. Querido profeta Ezequiel, queridos ouvintes, querida comunidade amada por Deus, respondam à pergunta divina. Diante da situação que estamos vivendo, sobre essa sombra desoladora do Covid-19, qual é a sua avaliação? O que você pensa quando você está neste campo desolado? Você consegue ter esperança? Você tem condições de olhar para o mundo atormentado de dores, para famílias desabando com suas inúmeras mortes, para corações dilacerados pela dor? Você tem condições de olhar para este mundo caído e acreditar que essa realidade pode ser mudada? Você tem condições de acreditar que daqui para frente não vamos ladeira abaixo rumo ao fim? Você tem condições de acreditar que ossos secos podem viver? E respondam, profetas. Ezequiel respondeu: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Essa resposta é muito comum no coração que sofre forte crise espiritual e pessoal. Ezequiel deixou de acreditar. Ele coloca a responsabilidade nas mãos de Deus. Ele constrange a sua fé em Deus e a sua resposta limitada e confusa parece não confiar de que o poder de Deus possa fazer algo diante da dura realidade que o cerca. Queridos, uma realidade de dor não pode interferir na nossa capacidade de acreditar na esperança. O sofrimento não pode gritar mais alto do que a nossa fé, determinando qual é a nossa realidade e a vida que temos que viver. Não podemos aceitar o vale de ossos secos e sentar num canto lamentando. Por isso, se levantem, atendam à pergunta de Deus, pois a esperança é saber olhar para uma realidade hostil, sofrida e também de morte, e dizer para mim mesmo que eu tenho condições de continuar e que eu não vou desistir. Esperança é perceber que eu ando pelo vale dos ossos secos,
amparados pelas mãos do Senhor, e que com Deus, neste vale, podemos sim pregar a vida e colher vitórias. Deus nos desafia a testemunhar a esperança para os ossos. Deus precisa de pessoas que profetizem no que parece ser impossível. Se não o fazemos pela falta de fé, passamos pela obediência ao pedido de Deus. Nunca deixem que a sua lealdade ao projeto divino seja influenciado pela falta de esperança. Seja ousado, tenha coragem de viver, mesmo quando os ventos uivam morte, mesmo que os seus pés pisem sobre os vales das dores, pois quem caminha sobre esses vales com Deus é ensinado todos os dias a enfrentar com fé as tempestades da vida. Devemos ser sal de Deus neste mundo. De repente, alguém ao seu lado precisa de você. Ligue para um idoso, conforte alguém abatido, anime as pessoas que estão enfrentando essas pandemias, seja na saúde, na polícia, nos bombeiros, na ciência e em todas as instâncias de proteção à vida. Orem por essas pessoas, orem pelas vítimas, orem pelos enlutados. Peçam a Deus para protegê-los, restaurá-los todos os dias. Devemos ser faróis de Deus neste mundo, iluminar a vida das pessoas com a luz do nosso Senhor, pois aquele que semeia a esperança não aceita viver sobre um vale de ossos secos. Rogo a Deus para que as tuas mãos, a tua voz e o teu testemunho sejam sinais de que você crê em Deus, de que você cuida da vida e vive comunidade que ama e é solidária. Que a graça e o amor de Deus seja com todos vocês. Amém.